A Filadélfia dos anos 80 era um cenário de contrastes. Entre os arranha-céus, que simbolizavam o sucesso financeiro, e os bairros periféricos marcados pela luta diária, caminhava um homem que parecia representar a fé. Gary Heidnik não despertava suspeitas imediatas. Com um terno impecável e uma postura de autoridade espiritual, ele se apresentava como o bispo da Igreja Unida dos Ministros de Deus. No entanto, por trás dessa fachada de benevolência religiosa, escondia-se uma mente movida por delírios de controle e uma inteligência fria, quase mecânica. Heidnik não era um fanático comum. Ele era um homem de alto quociente intelectual, um ex-militar condecorado e um enfermeiro experiente que entendia a fragilidade do corpo humano. Além disso, era um investidor de sucesso que acumulava fortunas na bolsa de valores, usando seu dinheiro não para a caridade, mas para financiar a construção de um império de sombras sob o solo da cidade. A sua igreja era o alicerce de uma seita sinistra que existia apenas na sua psique distorcida. Heidnik acreditava piamente que tinha a missão divina de repovoar a terra com uma linhagem de herdeiros perfeitos. Para ele, as mulheres não eram seres humanos com sonhos, mas meros receptáculos, peças de um quebra-cabeça biológico que ele pretendia montar à força. Ele desejava criar uma família submissa, confinada sob seus pés, onde ele seria o juiz e o Deus absoluto. Essa obsessão o levou a transformar sua residência na rua North Marshall em uma fortaleza de desespero, onde o porão seria o palco. Em uma noite fria de novembro de 1986, o destino de Josefina Rivera foi selado. Josefina, uma jovem que tentava navegar pelas dificuldades da vida urbana, foi abordada pelo bispo em seu Cadillac dourado. Heidnik usava sua eloquência e sua aura de homem de Deus para desarmar qualquer desconfiança. Ele ofereceu a Josefina o que parecia ser uma oportunidade de ajuda mútua, um convite para um ambiente seguro. A manipulação foi cirúrgica. Ao entrar naquele veículo, Josefina não sabia que estava cruzando a fronteira entre o mundo dos vivos e um limbo de tortura. O trajeto até a casa na rua Marshall foi marcado por uma conversa calma, onde Heidnik projetava a imagem de um protetor, escondendo o monstro que estava prestes a se revelar. De fato, o pesadelo dela estava apenas no primeiro degrau da escada fatal. Ao cruzarem o limiar da porta, a máscara de Gary Heidnik caiu com uma velocidade aterrorizante. O homem educado desapareceu, dando lugar a um captor violento. Josefina foi rapidamente dominada e arrastada para as entranhas da casa. O ar no porão era pesado, saturado com o cheiro de umidade e o medo acumulado. Ali, entre paredes de concreto e canos expostos, a realidade de Josefina desmoronou. Ela foi acorrentada como um animal, sentindo o frio do metal contra sua pele enquanto Heidnik explicava, com uma calma perturbadora, as regras de sua nova existência. Ela agora pertencia à sua congregação forçada, e sua vida dependia inteiramente do capricho de seu mestre. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e nos conte nos comentários de onde você está assistindo. A escuridão começou a engolir sua sanidade, enquanto o portão se fechava com um estrondo. O porão não era apenas uma cela, mas um laboratório de desumanização. No centro do cômodo, Josefina notou um buraco profundo cavado no chão de terra, uma visão que lhe causou um calafrio. Enquanto as correntes eram presas, o bispo falava sobre a purificação e a necessidade de obediência total para que ela fizesse parte de sua visão grandiosa. O silêncio da noite lá fora era um contraste cruel com o som metálico das correntes. No entanto, o terror de Josefina atingiu um novo patamar, quando, ao observar um canto sombrio, percebeu que não estava sozinha. Outras figuras se moviam vagamente, e o sussurro de vozes quebradas indicava que ela era apenas a mais nova integrante de um harém de pura agonia.
O plano de Heidnik era muito mais vasto e cruel do que um simples sequestro. O porão na North Marshall Street era uma extensão física da mente distorcida de Gary Heidnik. Não era apenas uma prisão improvisada, era um ecossistema de degradação planejado nos mínimos detalhes. A umidade impregnava as paredes de tijolos expostos, e o ar carregava um cheiro metálico de ferrugem, misturado ao odor persistente de mofo e desespero. No centro daquele espaço exíguo, o buraco cavado diretamente no chão de terra servia como um lembrete constante da profundidade da queda de Josefina Rivera. Ela passava as horas iniciais, sentada no chão frio, sentindo o peso das correntes que prendiam seus tornozelos aos canos de ferro. Cada movimento resultava em um tilintar metálico que ecoava pelo ambiente silencioso, interrompido apenas pelos passos pesados de Heidnik no andar de cima. Logo, Josefina percebeu que o bispo não estava satisfeito com apenas uma seguidora em seu templo de horrores. A chegada de novas vítimas, como Sandra Lindsay, trouxe uma nova e terrível camada de realidade àquele calabouço. Sandra foi trazida para a escuridão com os olhos arregalados, paralisada por um terror que Josefina já conhecia intimamente. A dinâmica de seita começou a se consolidar conforme o porão se tornava mais povoado. Heidnik não buscava apenas o controle físico, ele desejava a submissão absoluta da alma. Ele circulava entre elas com uma Bíblia em uma das mãos e instrumentos de tortura na outra, pregando interpretações distorcidas que justificavam cada ato de crueldade como uma etapa necessária para a salvação e para a criação de sua linhagem divina. O sistema de castigos imposto por Heidnik era um exercício de sadismo psicológico. Ele utilizava a privação de alimentos e as necessidades básicas como ferramentas para colocar as mulheres umas contra as outras. A comida, muitas vezes restos frios ou misturas intragáveis, era oferecida como um prêmio pela obediência ou pela denúncia de qualquer sinal de resistência entre as companheiras de cela. Josefina observava, com o coração apertado, como a fome e o medo começavam a corroer os laços de solidariedade humana. O bispo deleitava-se com o conflito, sentindo-se o juiz supremo de um tribunal de sombras. Ele exigia ser chamado de pai, forçando as vítimas a participarem de rituais bizarros de adoração, onde deveriam expressar gratidão por estarem sendo purificadas sob sua tutela. A desumanização era o objetivo final de cada sessão de tortura. Heidnik, valendo-se de seu alto quociente intelectual e de sua experiência como enfermeiro, sabia exatamente como prolongar o sofrimento sem causar a morte imediata. Ele mantinha as luzes do porão acesas por dias seguidos para desorientar o senso de tempo das prisioneiras, ou as mergulhava no escuro absoluto do buraco úmido por semanas. A sanidade de Sandra Lindsay e das outras começou a fragmentar-se sob o peso dessa pressão constante. No andar de cima, a vida parecia seguir normalmente. O bispo cuidava de seus investimentos e administrava sua igreja de fachada, enquanto abaixo de seus pés, o inferno ganhava contornos cada vez mais nítidos. O ambiente fétido e as correntes curtas reduziam a existência das mulheres a um estado animal. Josefina Rivera, embora sentisse o mesmo terror paralisante, começou a perceber que sua sobrevivência dependeria de sua capacidade de ler a mente do monstro. Ela notava como o ego de Heidnik se inflava quando ele proferia seus sermões delirantes. Ele falava sobre a Igreja Unida dos Ministros de Deus como se fosse o único caminho para a redenção em um mundo condenado. Para ele, as mulheres no porão eram pedras fundamentais de um novo reino, e qualquer desobediência era vista não apenas como um erro, mas como uma heresia que exigia retribuição severa.
O clima no calabouço mudou drasticamente quando Gary Heidnik desceu as escadas com uma expressão de solene malevolência que as prisioneiras ainda não haviam presenciado. Ele não trazia comida ou ferramentas comuns, mas uma aura de determinação profética. Parado diante do buraco onde as mulheres se amontoavam, ele olhou para Sandra Lindsay e para Josefina com olhos desprovidos de qualquer traço de humanidade. O bispo então anunciou, com uma voz calma que gelou o sangue de todas, que o tempo de aprendizado havia acabado. Segundo sua visão distorcida, a verdadeira santidade não poderia ser alcançada apenas através do isolamento e da dor moderada. Ele proclamou que a purificação de sua família exigiria agora um sacrifício muito maior e definitivo. A fragilidade de Sandra Lindsay tornou-se uma sentença de morte silenciosa naquele ambiente saturado de desumanidade. O corpo dela agora era pouco mais que um emaranhado de ossos e pele pálida, marcado pelas cicatrizes das correntes e pela desnutrição. Gary Heidnik observava o declínio da mulher com uma indiferença que beirava a curiosidade científica. Para ele, Sandra era uma peça defeituosa em sua engrenagem divina. Quando o último suspiro dela escapou, o silêncio do porão foi interrompido apenas pelo som rítmico das goteiras. Josefina Rivera, paralisada pelo horror, viu o bispo aproximar-se do corpo sem qualquer sinal de luto, mas com uma determinação macabra que sugeria que a morte de Sandra era apenas o início de um novo e terrível sacramento de sua seita. Heidnik não permitiu que o descanso de Sandra fosse digno. Ele arrastou o cadáver para cima, deixando as outras prisioneiras mergulhadas em um vácuo de pavor. Horas depois, o cheiro de carne cozida começou a descer pelas frestas da escada, um odor que despertaria a fome das prisioneiras em qualquer outra situação. No entanto, havia algo de errado naquele aroma pesado que impregnava o ar úmido. Quando o bispo retornou, trazia tigelas com uma mistura de carne e grãos, apresentando a refeição com um sorriso paternal. Ele anunciou que havia preparado um banquete para fortalecer suas escolhidas, alegando tratar-se de carne de cachorro. Josefina e as outras, movidas pelo instinto de sobrevivência, comeram sob o olhar atento de seu mestre. A revelação veio de forma cruel. Enquanto elas comiam, Heidnik recitava passagens bíblicas distorcidas sobre a comunhão e a união eterna através da carne. Foi então que a verdade atingiu Josefina como um golpe. A carne que consumiam era Sandra Lindsay. O impacto psicológico desse ato inominável quebrou algo fundamental naquelas mulheres. O porão transformou-se em um santuário de trauma absoluto. O canibalismo forçado foi a ferramenta definitiva de desumanização usada por Heidnik para destruir a vontade própria de suas cativas. Ele desejava que elas carregassem o peso dessa profanação para sempre, prendendo-as a ele por um pecado compartilhado que ele considerava sagrado. Para o bispo, essa atrocidade manifestava sua autoridade espiritual suprema. Ele explicava que, ao consumirem a companheira, estavam agora unidas sob sua liderança na Igreja Unida dos Ministros de Deus. Gary Heidnik utilizava sua inteligência para tecer justificativas teológicas para cada horror, vendo a si mesmo como um Messias e o porão como o útero de uma nova civilização. Josefina Rivera lutava contra a loucura, mantendo uma fachada de obediência enquanto sua mente gritava por justiça. Ela percebia que a manipulação religiosa de Heidnik era sua arma mais perigosa, transformando o sofrimento em adoração e isolando as vítimas em um silêncio carregado de culpa e desespero. A sanidade das sobreviventes era testada diariamente pelos sermões de Heidnik sobre submissão e castigo divino. O trauma do canibalismo criou uma barreira entre as mulheres que não conseguiam se olhar sem recordar o horror. Heidnik deleitava-se com esse isolamento, sabendo que vítimas sem esperança eram mais fáceis de controlar.
Ele se via como o arquiteto de uma realidade onde a moralidade comum não existia e onde sua vontade era a única lei absoluta que regia a vida e a morte. O ambiente fétido e as correntes curtas reduziam a existência das mulheres a um estado animal, enquanto o bispo administrava seus negócios e sua igreja de fachada no andar de cima. Entretanto, o horror evoluiu. O bispo sentia que o medo precisava de um novo combustível. Uma nova vítima foi trazida, cujo rosto ainda carregava o frescor do mundo exterior, contrastando com a palidez das veteranas. Com a chegada dela, Heidnik decidiu usar métodos de controle mais imediatos. Ele instalou fios elétricos desencapados e baterias próximas ao buraco que servia de prisão, observando a água acumulada no fundo com prazer demoníaco. A eletricidade tornou-se sua nova ferramenta litúrgica. Josefina olhou para os fios e para a água fria, compreendendo que o bispo havia transformado o ambiente em um carrasco implacável, elevando o suplício a um nível de agonia elétrica insuportável. O buraco no centro do porão, que antes era uma cova de terra batida e umidade sufocante, foi transformado por Gary Heidnik em um instrumento de tortura ainda mais sofisticado e cruel. Ele não estava satisfeito com o silêncio que se seguira ao ato inominável de canibalismo forçado. Ele buscava uma obediência que transcendesse o medo psicológico comum, uma submissão gravada no próprio sistema nervoso de suas vítimas. Com uma mangueira puxada do andar superior, o bispo começou a inundar o poço onde as mulheres permaneciam acorrentadas. A água estava gelada. Um choque térmico que fez os corpos debilitados de Josefina Rivera e Deborah Dudley tremerem violentamente sob a luz fraca das lâmpadas amareladas. À medida que o nível subia, atingindo os joelhos e depois a cintura, o pânico se espelhava pelo pequeno espaço confinado. Heidnik observava do topo, com a serenidade de um mestre de obras, contemplando sua construção maligna, alheio aos apelos e ao choro das mulheres que tentavam desesperadamente manter as cabeças acima da superfície turva e fétida. A próxima fase do seu experimento teológico envolveu o uso da eletricidade, que ele considerava a manifestação mais pura do poder divino de punição e controle. Ele trouxe fios elétricos desencapados, conectados diretamente à rede elétrica da casa, na North Marshall Street, e os posicionou estrategicamente perto da borda do poço inundado. A atmosfera no porão mudou instantaneamente. O cheiro de mofo foi substituído pela tensão estática e pelo odor metálico do terror absoluto. Quando o bispo finalmente tocou a água com as pontas de cobre energizadas, o efeito foi imediato e devastador. Um grito uníssono de agonia cortou o ar abafado. A corrente elétrica percorria a água e encontrava os corpos das prisioneiras, causando contrações musculares violentas e uma dor que parecia incendiar cada terminação nervosa simultaneamente. Heidnik não parava. Ele alternava os choques com uma precisão sádica, rindo enquanto explicava que aquela agonia era a purificação necessária, o batismo de fogo que sua igreja exigia para expurgar a desobediência e a rebeldia. Deborah Dudley, cujo corpo já estava fragilizado pelas semanas de fome e pela tortura constante, tornou-se o alvo principal desse novo delírio experimental do bispo. Gary Heidnik parecia fascinado pela resistência dela, ou talvez pela rapidez com que seu corpo sucumbia à carga elétrica. Em um momento de sadismo extremo e calculado, ele manteve o fio em contato com a água por um tempo prolongado, ignorando as súplicas desesperadas de Josefina Rivera, que via a companheira entrar em convulsões incontroláveis diante de seus olhos. O coração de Deborah, sobrecarregado pelo trauma acumulado e pela descarga elétrica impiedosa, finalmente cedeu. O silêncio que se seguiu à sua morte foi mais ensurdecedor do que qualquer grito de dor anterior.
O bispo, ao perceber que ela não mais reagia aos estímulos, desligou a energia com uma expressão de fria frustração, tratando o cadáver de Débora com a mesma indiferença com que se descarta um objeto quebrado, deixando as sobreviventes flutuando na água gélida, cercadas pela presença da morte e pelo odor de ozônio. O desespero coletivo no porão atingiu um ponto de ruptura definitivo, após a perda de mais uma integrante do grupo. Josefina Rivera sentia o peso da água contra seu peito e o eco dos choques ainda vibrando em seus ossos. Mas algo fundamental dentro dela se transformou naquele momento de horror absoluto. Ao olhar para as outras mulheres, ela viu apenas sombras quebradas, seres humanos que haviam perdido a vontade de lutar contra o inevitável fim. A percepção de que ninguém viria salvá-las se elas não agissem por conta própria tornou-se uma certeza dolorosa e gélida. Se continuassem apenas como vítimas passivas, o porão seria o túmulo de todas, uma a uma, conforme o bispo decidisse descartar suas peças defeituosas. O medo paralisante deu lugar a uma clareza fria e estrategista. Josefina compreendeu que a força bruta era inútil contra as correntes, mas a mente de Gary Heidnik, embora brilhante e profundamente distorcida, possuía fissuras de ego e carência que poderiam ser exploradas por quem tivesse coragem suficiente para mergulhar em sua loucura. Ela começou a observar o seu captor com uma nova e perigosa perspectiva, estudando cada um de seus gestos e mudanças de humor. Notou como ele buscava validação constante para sua seita delirante e como sua necessidade de controle absoluto exigia não apenas escravas, mas súditas que reconhecessem sua suposta divindade e autoridade espiritual. Enquanto o frio da água continuava a drenar a pouca energia vital que lhe restava, Josefina Rivera tomou a decisão mais arriscada de sua vida. Ela não seria mais a prisioneira que implorava por misericórdia. Ela se tornaria a peça que faltava no quebra-cabeça de Heidnik. Ela percebeu que a única forma de sair viva daquele calabouço era conquistando a confiança total do monstro, convencendo-o de que ela era a única capaz de compreender verdadeiramente sua visão grandiosa. O plano exigia uma manipulação psicológica impecável e uma máscara de lealdade absoluta. Josefina Rivera preparou-se para a maior atuação de sua vida, sabendo que seduzir a mente doentia de Gary Heidnik era a sua única e última chance de sobrevivência em meio ao caos. Josefina Rivera compreendeu que a sobrevivência no porão da North Marshall Street não viria da resistência física, mas de uma rendição meticulosamente encenada que pudesse enganar o intelecto distorcido de seu captor. Enquanto o cheiro de morte e o eco dos choques elétricos ainda pairavam no ar úmido, ela começou a tecer uma teia de mentiras tão sedutora quanto perigosa. Josefina parou de lutar contra as correntes e de implorar por misericórdia. Em vez disso, ela passou a observar Gary Heidnik com um olhar de falsa admiração, adotando um tom de voz suave e submisso que alimentava o ego inflado do autoproclamado bispo. Ela começou a chamá-lo de pai, com uma reverência que ele nunca recebera voluntariamente, fingindo que as atrocidades cometidas ali eram, de fato, rituais necessários para a fundação de sua nova linhagem espiritual. A estratégia de Josefina era profunda e psicológica. Ela convenceu Heidnik de que as outras mulheres eram fracas demais para compreender sua visão grandiosa, posicionando-se como a única verdadeira aliada que ele já tivera. Em conversas sussurradas através das grades, ela começou a validar as loucuras de Gary, afirmando que desejava ser a sua rainha na Igreja Unida dos Ministros de Deus. O monstro, apesar de seu alto QI, era vulnerável à solidão e à necessidade patológica de ser adorado. Ele viu em Josefina não apenas uma prisioneira, mas a prova de que sua doutrina estava finalmente dando frutos.
A manipulação foi tão eficaz que o bispo começou a relaxar sua vigilância sobre ela, permitindo-lhe pequenas liberdades dentro daquele espaço confinado, acreditando que a mente dela agora pertencia inteiramente a ele. O golpe de mestre de Josefina veio quando ela sugeriu que a seita precisava crescer. Ela argumentou com uma calma glacial que ele merecia mais mulheres, mais filhas para sua família e que as prisioneiras atuais não eram suficientes para a magnitude de sua missão. Josefina propôs que ela mesma poderia ajudá-lo a recrutar novas integrantes, garantindo que sabia onde encontrar candidatas que aceitariam a palavra do bispo sem a resistência das anteriores. Era uma aposta desesperada. Heidnik hesitou, seu instinto de controle lutando contra o desejo de expandir seu domínio. Contudo, a confiança que Josefina havia plantado nos dias anteriores falou mais alto. Ele decidiu testar a lealdade de sua nova protegida, acreditando que o medo e a doutrinação haviam quebrado o espírito de Josefina de forma permanente. O momento em que os pés de Josefina Rivera tocaram os degraus de madeira que levavam para fora do porão foi acompanhado por uma tensão quase insuportável. Cada rangido da escada parecia um aviso de que o pesadelo poderia recomeçar a qualquer segundo. Quando a porta se abriu e ela sentiu o ar do andar superior da casa, o contraste com a podridão do calabouço foi violento. O cheiro de comida normal e a luz que entrava pelas janelas sujas pareciam alucinações. Heidnik a mantinha por perto, observando cada movimento dela com olhos gélidos e calculistas. Josefina manteve sua máscara de devoção, conversando alegremente sobre o futuro da seita, enquanto Gary a conduzia para fora da residência na North Marshall Street. Ver a rua, os carros passando e as pessoas vivendo suas vidas cotidianas trouxe uma onda de náusea e esperança, que ela precisou sufocar imediatamente para não trair seus verdadeiros sentimentos. Eles caminharam pela Filadélfia sob a vigilância constante de Heidnik, que se sentia invencível com sua rainha ao lado. O plano de Josefina dependia de um único momento de distração. Enquanto circulavam pela cidade sob o pretexto de buscar novas vítimas, ela esperou pacientemente que a arrogância de Gary o tornasse descuidado. Oportunidade surgiu quando ele permitiu que ela se afastasse por breves instantes, confiante de que ela voltaria por vontade própria. Foi nesse lapso de segundos que Josefina Rivera correu. Ela não olhou para trás, ignorando o ardor em seus pulmões e a fraqueza de seus músculos atrofiados. Cada passo era uma fuga da escuridão que quase a consumira. Ela sabia que, se Heidnik a alcançasse antes que ela encontrasse ajuda, sua morte seria lenta e inimaginável. O encontro com a polícia foi um choque de realidades. Quando Josefina finalmente avistou uma patrulha e começou a gritar, seu estado era deplorável. Suja, exausta e exalando o odor característico do porão, ela parecia alguém que acabara de emergir de um pesadelo vivo. Ao tentar explicar o horror que ocorria na casa de Gary Heidnik, ela viu a hesitação e o ceticismo nos olhos dos oficiais. A história que ela contava, de poços com água, eletrocuções, canibalismo e um homem que se achava um bispo divino, soava como um delírio provocado por drogas ou colapso mental. O medo paralisante de que eles não acreditassem nela e a devolvessem ao seu carrasco tornou-se a tortura final. Josefina Rivera estava livre do porão, mas a batalha para provar que o monstro era real e que outras mulheres ainda agonizavam na North Marshall Street estava apenas começando. O silêncio na North Marshall Street foi brutalmente interrompido pelo som de botas pesadas e o arrombamento violento da porta da frente. Quando a polícia finalmente invadiu a residência de Gary Heidnik, os oficiais não estavam minimamente preparados para a bofetada sensorial que os atingiu.
O ar, dentro da casa, estava saturado com um odor nauseante de decomposição, suor acumulado e excrementos humanos. Um perfume de morte que parecia impregnado em cada centímetro das paredes descascadas. Seguindo o rastro de horror indicado por Josefina Rivera, os policiais encontraram o alçapão camuflado que levava ao porão. Ao descerem as escadas estreitas, as lanternas cortaram a escuridão espessa, revelando uma cena que desafiava a sanidade humana. Mulheres acorrentadas, envoltas em camadas de sujeira e desespero, cujos olhos arregalados mal conseguiam processar a luz súbita da liberdade. O resgate foi um processo lento, pois o estado físico das sobreviventes era deplorável. Elas eram esqueletos vivos, marcadas por cicatrizes de choques elétricos e por uma desnutrição severa que as deixara incapazes de caminhar. Enquanto as mulheres eram levadas para as ambulâncias sob o olhar atônito da vizinhança, Gary Heidnik foi confrontado pelos agentes da lei. Não houve uma luta ou sequer uma tentativa de fuga desesperada por parte do criminoso. O autoproclamado bispo permaneceu sentado, envolto em uma aura de arrogância e desapego absoluto, como se a invasão de sua fortaleza fosse apenas uma interrupção inconveniente em seus grandiosos planos divinos. Ele observava os policiais com um desprezo calculado, sem demonstrar um único pingo de remorso pelas vidas que havia destruído ou pelos corpos que havia profanado de forma visceral. Para Heidnik, aquelas mulheres nunca foram seres humanos dotados de alma, mas sim propriedades de sua seita particular, peças descartáveis de um quebra-cabeça que ele acreditava ter o direito de montar e desmontar, conforme sua vontade perversa. A sua prisão marcou o fim imediato de um reinado de terror doméstico, mas deu início a uma batalha legal exaustiva que paralisaria o estado da Pensilvânia por anos. O julgamento de Gary Heidnik tornou-se um espetáculo doentio e fascinante para o grande público. A defesa tentou desesperadamente pintá-lo como um homem incapacitado pela esquizofrenia paranoide, alegando que vozes espirituais o obrigavam a cometer as atrocidades no porão. No entanto, a promotoria apresentou um contra-argumento devastador, que desmantelou essa narrativa por completo. Heidnik possuía um QI impressionante de 148, o que o colocava em uma categoria de gênio intelectual. Ele não era apenas um homem inteligente. Era um investidor astuto que havia acumulado uma pequena fortuna de $500 mil na Bolsa de Valores, enquanto mantinha suas vítimas presas em um buraco úmido e fétido. Seus crimes não eram frutos de um surto psicótico descontrolado, mas de uma maldade meticulosamente organizada e executada com precisão. Ele sabia exatamente a extensão da dor que causava, como provavam os registros financeiros da Igreja Unida dos Ministros de Deus, e a estrutura de punições sádicas que ele mesmo desenvolvera para manter o controle absoluto sobre as reféns. As evidências materiais encontradas no interior da casa, restos mortais processados em um moedor de carne, as correntes pesadas fixadas no chão de concreto e o poço de água para a eletrocução, selaram definitivamente seu destino nos tribunais. O júri não foi convencido pelas alegações de insanidade mental. Em 1988, Gary Heidnik foi condenado por 2 assassinatos em primeiro grau e sentenciado à pena capital. Nos anos que se seguiram, ele utilizou sua inteligência para esgotar todos os recursos legais possíveis, mantendo uma postura desafiadora atrás das grades da prisão estadual. Finalmente, na noite sombria de 6 de julho de 1999, o bispo da Rua Marshall caminhou para a sala de execução. Gary Heidnik foi executado por meio de injeção letal, tornando-se historicamente o último prisioneiro a ser executado pelo estado da Pensilvânia antes da implementação de uma moratória.
Suas últimas palavras foram breves e gélidas, desprovidas de qualquer pedido de perdão para as famílias das mulheres que ele torturou, matou e desumanizou profundamente. A execução de Heidnik trouxe um encerramento jurídico necessário, mas as cicatrizes psíquicas deixadas por ele nas sobreviventes jamais desapareceriam completamente da memória coletiva. Josefina Rivera, a mulher cuja coragem extraordinária e inteligência psicológica derrubaram o monstro, tornou-se um símbolo de resistência e força interior. Ela recusou-se a permitir que o rótulo de vítima definisse o restante de sua existência, dedicando-se a reconstruir sua vida com dignidade e a alertar a sociedade sobre os perigos reais de predadores que se escondem sob máscaras de retidão ou religiosidade. A história de Gary Heidnik permanece como um lembrete sombrio de que o mal absoluto muitas vezes reside na porta ao lado, disfarçado de vizinho comum, investidor de sucesso ou líder espiritual. O porão da North Marshall Street foi demolido, limpando o terreno físico daquela maldade, mas a memória de Sandra Lindsay, Deborah Dudley e das que sobreviveram serve como um testamento eterno da resiliência do espírito humano diante da escuridão mais profunda. No fim, a luz que Josefina Rivera trouxe ao escapar daquele buraco foi o que finalmente dissolveu as sombras do bispo do mal, garantindo que a justiça fosse servida e que o nome de suas vítimas fosse lembrado com respeito, enquanto o dele se perdia na infâmia da história criminal.